é o texto que vamos meditar nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz assim: orai sem cessar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, esta não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Com esta palavra o Senhor tem um grande compromisso, porque ela é a tua palavra, ela é a palavra de Deus. Então nós te pedimos, meu Deus, que esta palavra, ela possa agir em nosso meio nesta noite, que esta palavra, ela possa nos alimentar nesta noite, que esta palavra, ela possa nos instruir nesta noite, que esta palavra, ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que esta palavra possa nos mostrar a direção, que esta palavra, meu Deus, ela possa nos abençoar nesta noite. Unge a nossa mente, unge o nosso entendimento, para que possamos entender, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Revela a tua palavra, meu Deus, revela a tua palavra, traz a revelação, traga o entendimento, traga-nos o entendimento da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, que assim seja, amém, graças a Deus. Podei-vos assentar, neste culto hoje, onde nós separamos um período maior para orarmos, vamos falar sobre oração. Antes de orarmos, vamos falar sobre oração. O que é oração? Oração é comunicação pessoal com Deus. Quando você está orando, você está comunicando com Deus, você está falando com Deus, é um diálogo, é uma conversa. Então você não está falando sozinho, não é um monólogo. Então a oração é comunicação pessoal com Deus, é você falar com Deus, sou eu falar com Deus. Desde que Jesus disse assim, desde que a palavra de Deus diz assim, quando Jesus ele entregou o seu Espírito, quando Jesus suspirou naquela cruz, diz a Bíblia que o véu do templo fazia separação entre Deus, entre o Santíssimo e o homem. Havia uma separação, não era qualquer um que podia falar com Deus. Não era qualquer um que tinha acesso a Deus. Mas quando o véu do templo se rasgou, diz estudiosos que era um véu bem espesso, bem grosso. Então diz a Bíblia que ele rasgou de alto a baixo. Então quando Jesus ele venceu por nós, o próprio Deus rasgou aquela separação, rasgou aquele véu. Então hoje, quando você for orar, entre com ousadia no novo e vivo caminho que Jesus, ele fez para você, ele fez para mim, ele fez para nós. Então hoje, nós temos o que? Acesso a Deus. Então quando eu estou orando, eu estou falando com Deus, porque não existe mais o véu que separava. O véu que separava já não separa mais. Então hoje eu não preciso de ninguém me intermediar para falar com Deus. Eu não preciso pedir para a mãe, segundo ensinam, para a mãe, que a mãe vai e pede para o filho. Não! Hoje, a oração, quando você orar, quando eu orar, quando nós orarmos, nós estamos em comunicação direta com Deus. Porque o véu do templo foi rasgado. O véu do templo foi rasgado. Então a oração
É a minha comunicação pessoal com Deus. Quando você está orando, você está declarando no mundo espiritual que Deus está presente, Deus está ouvindo a sua oração. Tem uma ilustração muito interessante, que diz assim, quem escreveu: um grande amigo meu, amante da caça, contou-me a seguinte história. Acordei cedo certa manhã, disse ele, ouvi o uivo de uma matilha de cães perseguindo uma presa. Na campina que se descortinava à minha frente, vi um cervo novo atravessando o caminho e dando sinais que sua corrida praticamente chegava ao fim. Alcançando o trilho da cerca, saltou e se agachou a 3 metros de onde eu estava. Momento depois, 2 dos cães vieram, e o cervo correu na minha direção, empurrando a cabeça entre as minhas pernas. Tomei o pequeno cervo nos braços, e girando de um lado para o outro, repeli os cães. Aí diz ele: senti então que todos os cães no oeste não podiam e não deviam capturar aquele cervo, depois que sua fraqueza apelar à minha força. Então preste atenção. Esse homem diz que aquele cervo colocou a sua cabeça entre as suas pernas, e ele foi e pegou aquele cervo nos braços e espantou os cães. Aí diz ele que depois que ele sentiu que nenhum daqueles cães poderia mais fazer mal àquele cervo, depois que aquele cervo, depois que sua fraqueza, que a fraqueza daquele cervo apelara para a força daquele homem. A moral da história é assim que acontece quando o desamparo humano apela ao Deus Todo-Poderoso. É assim mesmo que acontece. Às vezes estamos sendo perseguidos, às vezes não vemos saída, às vezes não sabemos o que fazer, às vezes estamos nos sentindo fracos, às vezes estamos nos sentindo sem forças nenhuma. Então, quando a gente aquilo que eu não sou, eu entrego nas mãos de Deus. Quando eu apelo para a onipotência de Deus, quando eu apelo para o poder de Deus, quando eu busco o poder de Deus, porque oração é isto. Oração é quando nós unimos a nossa fraqueza, a nossa miserabilidade, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que eu não consigo. Então oração é isso, eu vou unir o que eu não posso fazer à onipotência de Deus. E quando a nossa oração, a nossa fraqueza, a nossa miserabilidade, quando aquilo que eu não sou, que eu não consigo fazer, se une à onipotência de Deus, é aí que o milagre acontece. Aleluia! Eu estou entregando para Deus o que eu não sou, aí quando o que eu não sou se une com a onipotência de Deus, o milagre acontece, a bênção acontece, a resposta chega, a porta se abre, quando eu uno a minha fraqueza ao poder de Deus. É igualzinho a ilustração do cervo.
aqueles cães iriam capturá-lo, mas ele apelou para a força daquele homem. Então nós, na verdade, não apelamos para a força de homem, mas nós apelamos para o poder de Deus, para o poder de Deus, o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus para te abençoar, o poder de Deus de atender a oração, o poder de Deus de operar milagres. Apelamos para o poder de Deus. Isso é oração. Unir a nossa fraqueza ao poder de Deus, à onipotência de Deus. Por que Deus quer que oremos? Por que Deus quer que oremos? Não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Você não precisa, fique despreocupado quanto a isso. Não devemos orar para que Deus descubra as nossas necessidades, até mesmo, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, entenda uma coisa, vosso Pai, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos-lo, tá igual aquele... vós me pedirdes, olha que programa, trava-língua. Oh, maravilha. Então Deus sabe, a Esther está rindo, ó. Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Antes de que eu peça algo a Deus, Deus já sabe o que eu preciso. Então, por que Deus quer que oremos? Deus quer que oremos porque a oração exprime a nossa confiança em Deus. Oração exprime a nossa confiança em Deus. Porque quando você pede algo para alguém, você pede porque você confia em alguém, acredita em alguém, você acredita que aquela pessoa vai te ajudar, você confia que aquela pessoa, ela vai suprir a sua necessidade. Então Deus quer que oremos, porque a oração exprime a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Deus. E é através da oração, a oração é um meio pelo qual a nossa confiança em Deus cresce. Oração é um meio pelo qual a nossa confiança em Deus cresce. E temos um exemplo hoje da irmã Nair, que estava orando e orando e orando, e Deus foi e atendeu o clamor dela, atendeu a oração dela, e com isto a confiança da irmã Nair cresceu. Por quê? Através da oração a nossa confiança em Deus cresce. Vamos rompendo em fé. É igual aquele hino que diz: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vamos rompendo em fé. É o dia a dia, é o passo a passo, e a nossa confiança em Deus vai crescendo através da oração. Olha a importância de orarmos. Olha a importância de orarmos. Deus, como nosso Criador, Ele se deleita ao ver que nós, suas criaturas, nele confiamos. Deus se deleita em saber que nós confiamos nele, que colocamos a nossa confiança nele, pois a atitude de dependência ou confiança é a mais apropriada numa relação entre Criador e criatura, entre Deus e nós. Então, essa relação de dependência de Deus, de confiança em Deus, vem através da oração. Então nós precisamos separar tempo para orar. Tem um escritor que diz que ele
gosta muito das pessoas que falam sobre oração e oram, porque eu posso falar sobre oração e não orar, mas aqueles que falam sobre oração e oram, diz o escritor, que são os grandes da terra, são aqueles que crescem na terra, aqueles que falam sobre oração, mas também oram, separam tempo para orar, separam tempo para ter comunhão com Deus, para estreitar o relacionamento com Deus através da oração. Na oração, Deus permite que nós, criaturas, nos envolvamos em atividades revestidas de importância eterna. Então, através da oração, Deus permite que cada um de nós participe dos seus planos, dos seus projetos, através da oração. Tem um ditado que diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E podemos dizer que é verdade. Quanto mais nós orarmos, buscar ter comunhão com Deus, mais Deus vai nos revestindo de poder, mais Deus vai nos capacitando, mais Deus vai nos fortalecendo. Então é através de quê? Através da oração. Tem um escritor que diz que a oração é a respiração da alma. Ou seja, quem não ora está morrendo espiritualmente falando. É a oração que faz a alma respirar. Então precisamos orar. A oração, ela muda o modo como Deus age. A oração muda o modo como Deus age. A oração, ela move o braço de Deus. A oração, ela movimenta o céu. A oração movimenta o céu. A oração, ela tem um poder tão grande de mudar o modo como Deus age em certas circunstâncias. Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Tiago 4:2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, Tiago está dizendo aqui que nada tendes porque não pedis. Tiago está sugerindo aqui que o não pedir nos priva daquilo que Deus poderia nos dar. O não pedir nos priva daquilo que Deus poderia nos dar. Lá em Lucas capítulo 11, verso 9 e verso 10, Lucas 11, verso 9 e 10, diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Então, Jesus faz uma clara associação aqui, uma clara associação entre buscar as coisas de Deus. Entenda bem, irmãos, precisamos buscar, pedir as coisas de Deus, porque tem pessoas que não recebem porque pedem mal. Eu preciso buscar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, com os planos de Deus, porque tem pessoas que pedem coisas absurdas, coisas que Deus não se agrada, coisas que vão contra a palavra de Deus. Então, Jesus faz aqui essa clara associação entre buscar as coisas de Deus e recebê-las. Aí sim, quando pedimos, Deus atende. Quando a nossa oração está alinhada com a vontade de Deus, é o momento que Deus atende. Porque o que eu estou pedindo tem que ser para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus.
Então o que você quer, o que você está pedindo, tem que ser para glorificar a Deus, para a glória de Deus. É por isso que muitas pessoas não recebem, porque pedem, mas pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres, não pedem para a glória de Deus, não pedem para glorificar a Deus, não pedem para exaltar o nome de Deus. Irmãos, o que o ser humano está fazendo aqui, se não for para adorar a Deus? Deus nos criou para adorá-lo, para louvá-lo, para reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade. E isso está vinculado com buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que demais coisas? Aquilo que eu preciso para viver me vai sendo acrescentado, porque eu estou priorizando Deus na minha vida, porque eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Porque tem pessoas que oram. Mata o esposo daquela irmã lá. Que aí, mata o esposo. Olha só. Que aquela pessoa lá perca a casa dela. Queria tanto ter aquela casa lá. Está pedindo coisas que não é da vontade de Deus. Está pedindo coisas que é para poder encher a sua vaidade, satisfazer a sua vaidade, o egoísmo do ser humano. Então eu preciso pedir para Deus aquilo que está dentro da sua vontade, aquilo que está de acordo com o que Deus quer para a minha vida. Então, as coisas, Jesus fez essa clara associação entre buscar as coisas de Deus e recebê-las. Quando eu busco as coisas de Deus, consequentemente, quando eu pedir, Deus vai atender. Tem uma situação também de uma oração intercessória, que Deus ele mudou o que ele ia fazer. Tem um exemplo, tem vários exemplos. Vamos pegar pelo menos um aqui. De uma situação que Deus ele mudou o que ele ia fazer. Aí a Bíblia fala que ele se arrependeu, mas o arrepender-se de Deus, vamos ver aqui, não é arrepender igual a gente se arrepende. Me arrependo de ter feito isso, por que eu fui fazer aquilo? Não. O arrepender de Deus é que Deus vamos explicar aqui, daqui a pouquinho. Então, tem situações que a intercessão, o poder da oração, da intercessão, ela muda o modo como Deus age. Percebemos esse fato muitas vezes no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 32, versículo 9 e 10. Êxodo 32, verso 9 e 10. Olha o que diz a palavra, Deus falando. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, porque tem pessoas que acham que Deus não está vendo nada, tem pessoas que pensam que Deus está dormindo, né? Pregamos sobre isso daqui. Deus, ele não cochila e nem dorme, Deus está 24 horas atento. Então, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço, é povo ruim. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, contra aquele povo de dura serviço, e o consuma, falando com Moisés, e eu farei de ti uma grande nação. Então aqui, o Senhor declarou a Moisés que iria destruir o povo de Israel por causa do pecado. Preste atenção, o poder da oração, a oração tem o poder de mudar o que Deus ia fazer, porque aqui ele declarou a Moisés que iria destruir o povo por causa do pecado. Aí no mesmo capítulo 32, versículo 11 e 12, diz assim: Moisés, ao poder da oração, olha o poder da intercessão. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo,
que tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então, Moisés aqui, ele roga a Deus por Israel. O que Moisés está fazendo aqui? Moisés estava orando. Moisés estava orando, falando com Deus. Ele orou a Deus, ele intercedeu a Deus por Israel. Então, Deus iria destruir por causa do pecado. Aí entra Moisés, entra alguém que tem comunhão com Deus, alguém que tem intimidade com Deus. Como você tem comunhão com Deus, você tem intimidade com Deus, assim como Moisés falou com Deus, você pode falar com Deus, eu posso falar com Deus, nós podemos falar com Deus. Então Deus já ia fazer algo, e Moisés intercedeu. Aí no versículo 14 do mesmo capítulo, diz assim: então, depois que Moisés orou, olha o poder da sua oração. Olha o poder da sua oração. Então, depois que Moisés havia orado, então o Senhor arrependeu-se, grave bem, arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Ele se arrependeu do mal que dissera que iria fazer ao povo. Neste versículo está um exemplo da influência de uma intercessão com fé. Quero dizer uma coisa aqui: talvez você tenha intercedido por alguém, talvez você tenha orado por alguém. Continue orando, continue intercedendo, continue com fé, acreditando. Aqui está o exemplo de uma intercessão com fé. O exemplo da influência de uma intercessão com fé e o propósito de Deus. Deus, aí quando ele vê Moisés ali com fé intercedendo, Deus se agradou da intercessão de Moisés e ele pôs de lado a ameaça. Aí Deus já mudou o que ele ia fazer. Deus já mudou o que ele ia fazer. Quero dizer uma coisa: através da sua oração pode ter até uma sentença de morte, pode ter algo que na minha família falaram que vai acontecer isso, com meu irmão, com meu pai, com alguém que eu conheço, com um parente distante. Quero dizer uma coisa: ore a Deus, clame a Deus. Olha, o agir de Deus, não existe limitações geográficas para o agir de Deus. Você pode estar orando aqui e Deus agindo lá em São Paulo, Deus agindo lá no Rio de Janeiro, Deus agindo lá na Bahia, no Espírito Santo, nos Estados Unidos, em outro país. Não existe limitação geográfica para o poder de Deus agir. A intercessão com fé, acreditando. Tiago fala isso. Tiago fala assim, aquele que ora e duvidando se vai acontecer ou não, é como um barco à deriva no mar, é levado para um lado e para o outro, não tem estabilidade. Aí ele diz assim: quando você orar, acredite na oração, acredite na oração, acredite, creia na intercessão. Creia no poder da oração. É você levando a sua fraqueza para Deus. E quando a sua fraqueza se une à onipotência de Deus, creia que Deus vai agir. Creia que o milagre vai acontecer. Creia que a porta vai se abrir. Creia que a barreira vai cair por terra. Creia que esse Golias vai ser vencido. Creia. Creia. Acredite. Então o Senhor arrependeu. Neste versículo está um exemplo da influência de uma intercessão com fé.
Deus se agradou da intercessão de Moisés e ele pôs de lado a ameaça. Ele pôs de lado a ameaça. O verbo arrependeu-se, grave isso, o verbo arrependeu-se é usado para descrever a mudança de ação de Deus. Esse verbo é usado para descrever a mudança de ação de Deus em relação àquele povo pecaminoso. Não é se arrepender igual nós nos arrependemos. Pô, por que eu fiz isso? Aquele sentimento de ter feito algo errado. Não é nada disso. Esse arrependeu-se aqui é usado para descrever a mudança de ação de Deus em relação àquele povo pecaminoso. Visto que ocorreria uma mudança no povo. Então entenda bem, vamos ver um outro texto na Bíblia que fala sobre isso também. Deus diz que vai castigar o povo, mas tem uma condição, que se o povo se arrepender, se o povo se voltar para ele não vai fazer mais aquilo. Então esse arrepender-se aqui é nesse sentido. Deus ele mudou o modo que ele ia agir. Ele mudou o modo que ele agia por causa do poder da oração de Moisés. O poder da sua oração vai fazer acontecer milagres na sua família. Vai fazer acontecer milagres na sua família. O poder da sua oração. O poder da oração. O poder da oração intercessória. Então continue orando, buscando a Deus e confiando. E confiando. E acreditando. Então, o propósito eterno de Deus, ele nunca muda. O propósito eterno de Deus, ele nunca muda. Por diversas vezes, Deus avisara ao povo que se eles mudassem os seus maus caminhos, Ele não os condenariam. Aí eles mudaram e Deus cumpriu a sua promessa. Então arrepender-se aqui é porque Deus mudou o modo que Ele agir, em resposta ao povo também que iria se arrepender. Por isso ele mudou. Por isso ele mudou o modo que ele ia agir. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. 2 Crônicas 7, verso 13 e 14. Então olha só. Olha como que Deus começa dizendo. Se eu fechar os céus e não houver chuva, então ele está dizendo assim, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ele está falando em fechar os céus, não haver chuva, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. Então ele está dizendo tudo aqui sobre juízo. Aqui Deus está falando sobre juízo. Se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso. Aí ele diz agora. Olha a condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, está falando de quê? De arrependimento, de voltar-se para Deus. Olha a condição que ele está colocando: e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Aí olha a promessa dele: então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ameaçando castigar o povo, castigar seu povo pelos pecados. Então, pelos pecados deles, Deus declarou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, se eles fizerem tudo isso, então... Então o arrepender-se é isso aqui, é ele mudar o que ele ia fazer. Mudou por quê? Porque o povo iria se arrepender. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando o povo de Deus orar
com humildade e arrependimento, então Ele ouvirá e perdoará. As orações do seu povo claramente afetam o modo como Deus age. Ele diz que ia destruir o povo, Ele diz que vou fechar os céus, vou ordenar os gafanhotos, falando de juízo. Mas se o meu povo se arrepender, se o meu povo se voltar para mim, eu vou mudar o modo de agir. E o povo deveria voltar através da oração. Orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Então, as orações do povo de Deus claramente afetam o modo como Deus age. Nunca desista de orar, nunca deixe de orar. Existia uma sentença de morte contra Ezequias. Aí diz a Bíblia que depois que Ezequias recebe a palavra de que ele ia morrer, quem falou foi Deus. Põe tua casa em ordem que tu vai morrer. Não tem jeito não. Aí diz a palavra de Deus que ele virou o rosto para a parede e começou a falar com Deus. Lembra, Senhor, que eu te servi com coração puro, com inteireza de coração. Eu fui o teu servo, eu fui fiel a ti. E começou a interceder, e começou a orar, e começou a buscar a Deus. Aí a oração, ele estava levando a sua fraqueza diante de Deus. E quando a sua fraqueza se uniu à onipotência de Deus, Deus falou com o profeta assim, com o homem de Deus assim, volta lá e avisa Ezequias que ele não vai morrer, e eu estou acrescentando mais tantos anos de vida a ele através da oração. Olha o poder da nossa oração, olha o poder da sua oração. Concluindo, para orarmos, se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo como Deus age, de que Deus de fato causa notáveis mudanças no mundo em resposta à oração, como as Escrituras nos ensinam, então oraríamos muito mais, buscaríamos muito mais. Se eu oro pouco, é porque eu não estou acreditando que a oração é tão eficaz. Se você ora pouco, é porque você não está acreditando que a oração é tão eficaz. Mas entenda uma coisa, a oração é uma arma que Deus nos deu. Oração é arma que Deus te deu. A oração é uma arma. É uma arma que ataca, é uma arma que vai atacar o inimigo, é uma arma que nos leva a invadir o terreno do inimigo e pegar aquilo que é nosso, e pegar aquilo que nos pertence. É através da oração, é através de falar com Deus, é através de clamar a Deus. Se oramos pouco, é provavelmente porque não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Então, irmão, eu preciso colocar minha vida de oração na balança. Nós precisamos colocar a nossa vida de oração na balança. Se oramos pouco, é porque não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Então responda para você mesmo, responda para mim mesmo. Quanto tempo nós estamos gastando em oração, falando com Deus, buscando a face de Deus, tendo comunhão com Deus, tendo intimidade com Deus, sendo fortalecido. E oração, leitura da Bíblia é batalha espiritual. Começa a ler a Bíblia para você ver. Larga você com esse calor aí. Chega em casa agora com esse calor aí você senta no sofá, o corpo relaxa. Parece que o corpo ele se amolda ao sofá. Aí você pega a Bíblia para ler. Com esse calor aí, meu irmão,
Você vai lendo, daqui a pouco você não está lendo nada, você está querendo dormir, porque é uma batalha espiritual, e oração é a mesma coisa. Você ajoelha para orar, dá sono. É uma batalha espiritual. Então, irmãos, que possamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, do primeiro texto que nós lemos, de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém, irmãos? Orai sem cessar. Fiquemos em pé nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu te convido a usar uma arma poderosíssima que você tem. Essa arma chama-se oração. É você orar ao seu Pai que está nos céus. Ele é o Pai nosso, Ele é o seu Pai, Pai nosso que está nos céus. A Bíblia nos ensina a orar a Deus, a Bíblia nos ensina a clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. Como eu descubro isso? Através de clamar a Deus, através da oração. Então esteja à vontade, você que quiser permanecer em pé, ou assentado, ou ajoelhar-se. O importante é que você fale com Deus neste momento. O importante é que você clame a Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome para todo sempre seja louvado o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui essa noite, buscando a tua face, buscando a tua presença. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre as nossas vidas, derramar bênçãos sobre esta família, derramar bênçãos sobre a vida desse chefe de família, deste homem. Derrame bênçãos sobre a vida desta mulher, dessa dona de casa, desta mãe, dessa esposa. Derrame bênçãos sobre esta vida, meu Deus e meu Pai. Venha derramar bênçãos sobre a vida deste jovem, desta jovem, dessas crianças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que o Senhor possa estender as tuas mãos, meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. Meu Deus, nós cremos que o Senhor não mudou, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus de poder, é o mesmo Deus vivo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Meu Deus e meu Pai, pode ser que essa pessoa entrou aqui nesta noite vivendo uma impossibilidade, meu Pai, está com problemas para resolver, para solucionar. Meu Deus, pode ser que tenha pessoas que existem muitos empecilhos no seu caminho, mas meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, atenda ao clamor desse chefe de família, atenda ao clamor desta mãe, atenda o clamor deste jovem, desta criança. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar a sua igreja, meu Deus e meu Pai. Abençoe este ministério, abençoe todas as famílias aqui desta igreja, cada membro de cada família. Abençoa, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, abençoe os diáconos, abençoe as diaconisas, abençoe os pastores, abençoe o nosso pastor, o pastor Daniel, abençoe toda a membresia dessa igreja. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cure as enfermidades
enfermidades em nosso meio. Meu Pai, em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo, quantas pessoas estão passando por enfermidades, estão enfrentando enfermidades, mas meu Deus, em nome de Jesus, Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura. Então cure as enfermidades em nosso meio. Nós Te pedimos nesta noite, enfermidades do corpo físico, emocional, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, age em nosso meio, meu Pai, age em nosso meio, venha abençoar, meu Deus, venha abençoar essas vidas, meu Deus, estes sonhos, esses projetos, o sonho que este irmão tem, o sonho que essa irmã tem, o projeto que essa pessoa tem, venha abençoar, meu Deus, venha realizar, meu Pai, assim de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Repreenda, meu Deus, todo o mal que se levanta contra as famílias da igreja, repreenda, desfaça, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Venha nos abençoar, venha abençoar a Sua igreja, venha abençoar a Sua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoe as nossas vidas, nos abençoe, meu Deus, nos abençoe, meu Pai, em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.